Falei, vou ler. Passou 1 ano, passou 2 anos, e eu fiquei só engabelando vocês aqui. Eu li, finalizei a saga Rainha Vermelha. Lembrando, se inscreve aqui no canal, já dá um joinha nesse vídeo e vamos conversar sobre essa saga imensa, porque a saga é densa, a leitura é complexa, não é fácil ler Rainha Vermelha, não é fácil assimilar Rainha Vermelha, mas finalmente eu completei o maior desafio da minha vida, que era terminar essa saga, viu? Oh, meu Deus do céu, tinha quanto tempo que eu tava dizendo que eu ia ler? Mas esse vídeo especificamente eu vou focar em contar um pouco as diferenças. Eu vou dar um mapa geral da série, qual que é a ideia da história, mas falar um pouquinho sobre as diferenças dos livros, o que me prendeu, o que não prendeu, porque já foram lançados, já tem há um tempinho, e eu acho que fica legal para quem já leu esses livros, a gente trocar algumas ideias sobre a história. Nós temos então o livro A Rainha Vermelha, que é o primeiro livro. Na época, 1 ano depois, mais ou menos que ele foi lançado 2 continhos nesse universo da Rainha Vermelha, que é o Coroa Cruel. Eu acho que esse livro aqui não é mais vendido, tá, gente? Porque esses 2 contos aqui foram inseridos no último livro. Então não tem esses contos separados mais, e essa capa que eu achei muito massa também. Então, acho que só quem comprou mesmo no início, né, do lançamento da série, é que vai ter esse livro. Nós temos a protagonista Mary, é uma vermelha, tem sangue vermelho, e é praticamente um escravo. Os vermelhos, eles são, para quem tem sangue vermelho, é praticamente um escravo. Quem não é escravo? Quem tem sangue prateado. As pessoas com sangue prateado, eles têm poderes especiais, conseguem manipular, por exemplo, os elementos, mas também conseguem manipular ferro, manipular o tempo, manipular a luz. Então, cada prateado tem um poder. E os vermelhos são pessoas normais, não tem poderzinho nenhum. Como a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. A gente vai ser escravo? Sim, por que não? E a Mary é uma vermelha, e ela precisa ajudar um amigo dela que vai virar militar, e ela vai até um pessoal da resistência, da revolução, que ela ainda não sabe direito da revolução, e lá ela fala, pelo amor de Deus, tira meu amigo daqui, não deixa ele pro exército, porque todo mundo vai pro exército, morre, porque vai já tipo a guerra, não tem poder, uai, vai morrer mesmo, não tem poder, vai lutar quem tem poder, morre. E ela fala, não, tudo bem, a gente tira seu amigo, me arruma um dinheirinho, ela vai lá, que ela é uma ladra, tenta roubar um pessoal, não consegue, no fim das contas, ela cai numa quase depressão e conhece um cara que dá um dinheirinho pra ela e arruma um emprego pra ela. Quem é esse cara? O príncipe do reino. Somente. É somente o príncipe. E quando ela descobre que ele é um príncipe, tá acontecendo um campeonato de possíveis rainhas, de mulheres, né, da nobreza que querem se tornar rainha. E nesse campeonato, elas, em vez de desfilarem com seus vestidos maravilhosos, elas fazem demonstrações de força, como elas conseguem controlar seu poder. A mais poderosa vai ser rainha para que o rei e a rainha tenham os filhos mais poderosos, e isso siga a cada dinastia, os filhos serem mais poderosos que os reis anteriores, para construir um reino de força e poder. A Mary tá lá nessa situação, ela vê essa demonstração de força acontecendo, sem querer ela cai na arena. Quando ela vai ser morta, ela consegue se proteger, porque de repente ela tem poder. Gente, ela é vermelha, ela tem poder, ela controla os relâmpagos, os raios. Então aí onde a história começa. Os vermelhos também têm poderzinho? Como assim? E nós vamos ver toda uma trama política para tentar destituir o atual poder, acabar com os vermelhos com poderes. Quem que é esse poder? Eu vou soltar um spoiler aqui. Não briguem comigo. Marvin. E ele faz de tudo para conseguir se tornar rei. O Marvin é um príncipe. É lógico que a história toda caminha para o Cal. O Cal ficar junto com a Mary, que é aquele cara que encontrou com ela e arrumou um emprego e é o príncipe. O Cal, Tiberias Calore. E aqui nós temos o Marvin Calore. Eu vou deixar uma coisa muito clara. Eu amo o Marvin. Eu me apaixonei pelo Marvin. Eu torcia pro Marvin e pra Mary ficarem juntos. E assim, descobri que o Marvin é o vilão, doeu muito meu coração. Muito. Mas eu amo esse vilão do primeiro ao último livro. Eu amo o vilão, gente.
eu nunca achei que eu ia gostar tanto de um vilão. Pra mim, é um vilão fodástico. É um vilão incrível, com muitas nuances. A autora soube trabalhar ele muito bem, principalmente nessa questão psicológica. A gente só vai entender, a gente só tem narrativa dele, gente, no último livro. Sabe que você passar até o último livro sem saber o que passa na cabeça dele, só o que as pessoas veem dele? O segundo livro, Espada de Vidro. Aqui no segundo livro, a Meire e o Cal, que é o príncipe, né, um dos príncipes, fogem do Marvin, que se torna rei, e aqui eles vão juntar a revolução, e aqui vão tentar reunir o maior número de sangues novos, de vermelhos. E nós temos aqui uma Meire que ela passa por muitas transformações. Eu acho que a Meire é uma das protagonistas que mais cresceu no decorrer dos livros, mas que deu uma estagnada no último livro. Ela meio que parou de crescer, a personalidade, a pessoa para. O Tiberius Calori, que é o príncipe, ele pra mim começa igual e termina igual. Pra mim não há um crescimento nítido de pessoa, da personalidade de quem ele é, de quem ele pensa. Ele é um personagem pronto, linear. Ele começa assim, vai assim. Eu acho que é por isso que eu não gostei muito dele, sabe? Pra mim ele sempre ficou na mesma. Shippei ele com a Mary, o Cal, mas pra mim ele não mudou. O Marvin já é um protagonista, igual eu falei, com altos e baixos, que ele quando ele aparece, ele impacta. No terceiro livro, A Prisão do Rei, a gente vai ter uma visão melhor do Marvin. A gente vai entrar mais na vida dele. Porque aqui a Meire se torna prisioneira do Marvin. Praticamente uma cachorrinha na coleira. Ele coloca a coleira nela e fala, vem cá, vem cá, tchum. E nesse livro, ela passa a maior parte do tempo com ele. E esse livro, ele tem um caráter muito psicológico. Porque ele tem poucas ações. Os outros livros têm bastante luta, tem bastante guerra, tem bastante coisa, sabe? Muito deslocamento, tô aqui, tô lá. Os outros livros é bem legal nesse ponto de mudança, sabe? Ele tem muitas mudanças, muitos cenários. Infelizmente, no primeiro e no segundo livro não tem mapa, então é um pouco difícil você assimilar a história, assimilar onde é que eles estão, o que eles estão fazendo. O mapa vai aparecer somente neste livro aqui, A Prisão do Rei, que é o mapa dos Estados Unidos, tá, gente? Então aqui o caráter é muito mais psicológico. Você passa a maior parte do livro na cabeça da Meire e vendo o que ela tá vendo no palácio. E aqui tem, tipo assim, muitas viradas, sabe? Acontecem muitas transformações fantásticas. É o meu livro preferido. Eu amei. Pra mim, esse livro aqui é o melhor, porque ela passa mais tempo com Maeve. E aqui eu me apaixonei mais ainda pelo vilão. É lógico que eu gosto e não gosto. Aquele gostar ou gostando. Eu odeio tanto que eu amo. O vilão tem que se lascar mesmo, mas eu amo mesmo assim ele. É essa a sensação. De repente chega a Tempestade de Guerra, que é o super calhamaço, que foi o livro que eu demorei 2 anos pra ler. Eu reli toda a série, reli todos esses livros que eu mostrei pra vocês, pra então ler Tempestade de Guerra, porque tinha 2 anos que eu tinha lido o último livro, Prisão do Rei. Então foi preciso fazer essa repescagem da história, relembrar, pra poder ter uma leitura verdadeira, sabe? Porque eu não ia lembrar de nada, gente. Eu ia ler, tipo assim, com muita raiva, e se brincar eu ia desistir. E foi uma leitura um pouco mais lenta. Tem muita guerra, tem muita luta, tem muita disputa, muito jogo político, muita ladainha. Nossa! Tem demais. Pra ler esse livro aqui, você tem que estar muito preparado, porque é um livro com menos cenas, sabe? Ou de romance, ou de cotidiano, de normalidade, e mais guerra mesmo. Tem hora que a cabeça dá até um piripaque, que ela tá falando que o fulano de tal tá enfiando a faca no outro, de repente o outro levou um cutucão na perna, e o outro tá morrendo ali caído, você não sabe onde você olha. Pra mim, a melhor cena aqui foi uma quando eles estão nos penhascos, no meio da neve, e tem uns carros grandes descendo, eles são atacados. Eu senti muito Velozes e Furiosos, eu falei sobre isso no meu... Eu falei sobre isso no meu Instagram. Eu não aguentei lá nos stories. Contei um pouquinho sobre essa cena. Então, com um comboio de carros descendo, um monte de penhascos, né, pra todo lado. E eles são atacados. Gente, eu vi Velozes e Furiosos, uma cena de Velozes e Furiosos acontecendo. Aquelas cenas de filmes de ação, que tá aquele monte de carro e de repente uns pula do carro, começa a lutar. E vem gente com moto e você foge com o carro e cai na areia. E rola na neve, e luta, e vai faca, vai explosão. Gente, que loucura. Eu vi isso acontecendo na minha frente. É o momento, a parte que eu mais gostei do livro foi essa luta. Essa luta que aconteceu, tá bem no início, lá nas primeiras 200 páginas. Com muitas páginas dessa luta, sabe? A autora foi muito incisiva nesse trecho da narrativa e você percebe muito claramente o quanto ela foi minuciosa nos detalhes.
ficou show. Então, assim, acho que eu tô gostando muito, porque tá tendo muita ação. É um livro com muita ação. Ação tem dor. Eu acho que eu deve ter acontecido mais 5 lutas diferentes, 5 guerras, sei lá, 5 rebeliões. Um monte de coisa maluca já aconteceu nesse livro e ainda tô nem na verdade. Tô em 46% do livro, imagina. E pra mim, até o momento, foi a melhor descrição de luta da autora. As outras cenas de luta eu tive um pouco de dificuldade de assimilar. E essa foi a melhor. Tempestade de Guerra seria então um livro que finalizaria a série. Acabou, fim, terminou. Mas aqui a gente tem a entrada de outros reinos, de outros personagens. A história, ela cresce, ela expande pro Canadá, vamos se dizer, sabe? Então, assim, a história dá uma expandida muito grande, fica um pouco mais complicado. Como que a autora vai chegar a uma conclusão? Porque agora a gente não tá falando só do Marvin, só de um único rei que precisa ser destituído para haver liberdade, de fato, né, para as pessoas de sangue vermelho. Aqui a gente fala dos reinos vizinhos que também precisam ter os seus reis destituídos para que todos os vermelhos do mundo inteiro consigam ser livres. Então aqui a história cresce a nível continente. Claro que muita gente se sentiu triste, frustrada quando o livro acabou. Nós tivemos a solução apenas do país em questão, que trata o primeiro livro, que é Norta, que é o país em que eles vivem e a história acontece. Aqui a gente chega a uma solução para Norta, o país que a Mary e que o Cal e o Maven vivem. Não resolve a questão dos outros países, então realmente frustra muita gente. Aqui a gente entende o destino do Maven, o que vai acontecer com ele como vilão, né? Tem que acontecer alguma coisa com ele, porque ele é o vilão. O relacionamento do Cal e da Mary, se vai dar certo, se não vai dar, o que vai acontecer com os dois. Os outros personagens que são apresentados aqui, como Evangeline, que é uma personagem incrível. Você não dá nada, você tem raiva dela no primeiro livro, você tem raiva dela no segundo livro, no terceiro livro você, calma aí, ela tá tramando alguma coisa, essa bichinha não é boba não, viu? E no terceiro livro você começa a olhar diferente pra essa personagem e ela cresce em uma importância gigantesca. Ela é fundamental, principalmente no terceiro livro. Eu sinto que ela tinha que ter tido mais espaço no primeiro livro. A gente tinha que ter gostado dela, sabe? No primeiro livro. E não só no último. Porque a gente gosta de fato dela no último livro. Que ela também é uma vilã. É tida como vilã desde o início. E você entende todas as intenções dela lá no último livro só. Então é onde você começa a passar a gostar dela. Muita gente não gosta, mas eu gostei, porque eu achei incrível também a apresentação dela, o crescimento dela, a ousadia dela. E nela, sim, eu vi um senso muito grande de liberdade, de soltar as amarras, de se soltar das prisões. Eu acho que a voz dela foi muito mais forte em questão de liberdade do que a voz da Mary. Ela foi uma personagem muito importante para dar uma imagem para a ideia de liberdade. Então, se você leu até Tempestade de Guerra, não gostou, parou, por favor, dê uma chance. Dê uma chance para o livro realmente te dar um final. Porque não tem um final esse livro. Esse livro não acaba com a história. Não tem como. Não acaba em Tempestade de Guerra. Me ouviu? Não acaba em Tempestade de Guerra. A história continua. E continua em Trono Destruído. Se você não ler Trono Destruído, você não vai ter um final de Tempestade de Guerra. Trono Destruído reúne contos e também um monte de mapas, um monte de informações, sabe? De toda a história, todo esse mundo novo de prateados e vermelhos. E aqui em Trono Destruído, nos 3 últimos contos, Coração de Ferro, Luz do Fogo e Adeus. Esses 3 contos contam a história após Tempestade de Guerra. São esses 3 continhos aqui que vai ser o final da sua história. Aí, bebê, você vai gostar do final. Porque agora a gente vai saber o que aconteceu com a Evangeline, porque fica em dúvida. Em Tempestade de Guerra, você não sabe o que aconteceu com a Evangeline. Um pouco sobre o Maven. Você sabe o que acontece com o Maven, mas você tem ainda mais vislumbres dele, da mente dele, psicótica. Você tem mais vislumbres sobre o Cal. O que o Cal tá fazendo depois, né, de todas as decisões sobre o reino dele. Sobre os outros países, como é que aconteceu com os outros países, como foi a revolução nos outros países, se os outros reis vão ser destituídos ou não, o que está acontecendo com o mundo, como é que a revolução está caminhando.
E a história meio que te conta até 20 anos na frente. É muito bom, é incrível. O final, de fato, me surpreendeu, me agradou. Se fosse em Tempestade de Guerra, eu não ia ter gostado. Óbvio, eu ia ficar muito frustrada, como muita gente ficou. Eu acho que muita gente na época que lançou Tempestade de Guerra e leu, não gostou, que não deu nem chance pro Trono Destruído. E Trono Destruído realmente finaliza a série e finaliza com chave de ouro. Tem personagens que você vai se apaixonar nesse livro, outros que você vai odiar tanto quanto eu. Tem personagens que você vai chorar quando morre, personagens que você vai falar, por que esse filho da mãe não morre logo, pelo amor de Deus, mata! E você vai se surpreender com as decisões e as escolhas das pessoas, decidir matar ou não matar. É uma história densa, não é uma história fácil de ser lida. Você tem que ter muita atenção, tem que ter muita calma, muita cautela, muita tranquilidade. É muito complexa, você pode querer desistir. Mas se você quiser ler um livro com uma trama bem desenvolvida, personagens bem desenvolvidos, sabe? E um desfecho que eu acredito que agrade gregos e troianos, com o Trono Destruído, eu acho que vale a pena, viu? A saga Rainha Vermelha foi uma maravilhosa surpresa, porque eu tinha muito medo de ler e odiar, ler e me frustrar, porque eu só via as pessoas falando que odiaram, só via as pessoas falando que se frustraram, que não gostaram do final. Então, se vocês leram Rainha Vermelha, me conta o que acharam, se não leram, se tem interesse em ler esse livro, e se vocês encarariam, se dariam uma chance para Mary, o Cal e o Muff. Tchau, tchau, gente!